Olá pessoal, me chamo Natália e hoje nós vamos a mais uma aula de parasitologia. A nossa aula de hoje será sobre leishmaniase visceral, mais conhecida como calazar. Bom, ao contrário do que a maioria das pessoas costumam pensar, o calazar ele não é transmitido pelo cachorro, e sim por um mosquito conhecido popularmente como mosquito palha, que tem como gênero Ludsomia e espécie Longipalpis. Logo, o nome científico dele, Ludsomia longipalpis, ok? Essa doença ela não é contagiosa, ou seja, ela não é transmitida de pessoa para pessoa, de animal para animal ou de animal para as pessoas, e sim através da picada do mosquito fêmea que introduz no organismo do hospedeiro parasitas protozoários chamados leishmanias, a espécie Chagas ou Donovan Chagas. Os principais reservatórios ou fontes de infecção são pacientes na fase ativa da infecção ou convalescentes, já que esses pacientes possuem as leishmanias em sua circulação e logo quando o mosquito as pica, se contamina com essas leishmanias e passa a ser o vetor de transmissão dessa doença. Um outro reservatório de infecção muito comum e conhecido são os cães parasitados, além de canídeos silvestres, como podemos dar como exemplo as raposas. Com relação à doença, ocorrem alterações no sistema macrofágico das vísceras, causando esplenomegalia, hepatomegalia e alterações na medula óssea. Vamos explicar melhor essa situação. Vamos imaginar um paciente já acometido pelo calazar. O mosquito vem, se alimenta, suga o sangue dessa pessoa juntamente com as leishmanias e torna-se então infectado. Dessa forma, ele picando uma pessoa sã, uma pessoa sadia, ele vai introduzir nessa pessoa esses protozoários, as leishmanias, que vão cair na circulação sanguínea. Como nós falamos em aulas passadas, o nosso organismo não tolera um agente estranho sem uma reação, sem uma resistência. Então, dessa forma, o nosso organismo vai enviar para essa região uma série de células conhecidas como macrófagos. Essas células chamadas de macrófagos são células especializadas em englobar ou engolir agentes estranhos e destruir esses agentes em seu interior. No entanto, as leishmanias possuem a capacidade não só de invadir, de serem englobadas por essas células, como também de sobreviver no interior delas e se multiplicarem. Quando elas se multiplicam no interior dos macrófagos, chega a um ponto que essa multiplicação torna-se tão intensa que essas células se rompem. Quando essas células se rompem, essas leishmanias passam então para a circulação sanguínea novamente, para outras regiões do interstício de tecidos do nosso organismo, e então o nosso organismo envia mais macrófagos que serão parasitados por essas leishmanias rompidos, fazendo dessa forma um ciclo. Bom, em órgãos como o baço, por exemplo, ocorre essa destruição intensa de macrófagos que pode causar uma congestão desse órgão e, ao mesmo tempo, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que células do baço vão passar a sofrer uma hipertrofia, ou seja, vão crescer em tamanho, também vão sofrer hiperplasias, que significa dizer que vai haver o crescimento do número de células naquele órgão, causando dessa forma um inchaço desse órgão, que é bem mais pronunciado que o inchaço do fígado, que também ocorre, que é conhecido como hepatomegalia. Além disso, vão ocorrer alterações na medula óssea. Bom, essas alterações na medula óssea, dentre elas, nós podemos citar a menor produção de hemácias por parte da medula óssea, o que vai causar uma anemia bastante pronunciada no indivíduo, e essa anemia pode se tornar tão intensa ao ponto de causar hemorragias.
hemorragias principalmente nas regiões da boca e do intestino. Além disso, uma outra sintomatologia muito forte é a imunodepressão, que nós podemos entender devido ao fato das leishmanias conseguirem invadir e destruir células de defesa do nosso organismo, que são macrófagos, e também outros leucócitos. Outro sintoma que nós podemos destacar como principal sintoma é a febre. A febre ela se dá de forma irregular, ela é constante e ela varia de 38 até picos de 41 graus Celsius. Essa febre ela sempre vem acompanhada de palidez e fraqueza. Palidez essa causada pela anemia, como nós já falamos, devido à diminuição de produção de hemácias. A desnutrição é um outro fator muito forte, além de sangramentos na boca e nos intestinos, como já foi mencionado, e o aumento dos órgãos baço e fígado. Com relação ao diagnóstico dessa doença, são utilizados dois métodos principais. O método parasitológico, onde os parasitas podem ser encontrados no material aspirado através de punções que podem ser feitas na medula óssea, no baço ou até mesmo em linfonodos com volume aumentado, já que as leishmanias também caem na circulação linfática e vão então parar nesses órgãos conhecidos como linfonodos, causando dessa forma o inchaço deles. A punção ela é feita preferencialmente na medula óssea, devido ao fato do baço estar em tamanho aumentado, e a punção, se ela não for muito bem feita, pode causar o rompimento desse órgão, que não seria nada bom. O material, então, retirado desse aspirado, dessa punção, é feito um esfregaço que vai ser utilizado para a procura de leishmanias, ou seja, vão fazer um esfregaço com o sangue da pessoa possivelmente contaminada e vai ser observado em microscópio na procura desses protozoários, as leishmanias. Outro método seriam os métodos sorológicos, já que o nosso organismo ele passa a produzir células de defesas específicas contra essa patologia, que no caso são a produção de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas, principalmente do tipo G, são bastante produzidas, são produzidas de uma forma muito intensa, especificamente contra as leishmanias. E nesses métodos sorológicos, o que se busca é dosar a quantidade desses anticorpos para saber qual a carga parasitária. Os principais métodos seriam o ELISA e as reações de imunofluorescência. Com relação ao tratamento, as principais drogas, as drogas de primeira escolha, são as drogas antimoniais pentavalentes. Nós temos como exemplo o antimoniato de meglumine, que é conhecido como glucantime, o estibogluconato de sódio, conhecido como pentostan. Essas são as formas comercializadas dessas duas drogas. Além disso, usam-se diamidinas aromáticas, que nós temos como principal delas a pentamidina, e antibióticos e outros medicamentos, como por exemplo a anfotericina B, que é utilizada através de infusões, e o halopurinol, uma outra droga também utilizada no tratamento do calazar. Com relação à prevenção, nós podemos destacar o combate ao mosquito palha, dessa forma procurando sempre manter a casa limpa e organizada para que esses mosquitos não proliferem. O uso de inseticidas, já que eles são sensíveis à maioria dos inseticidas comuns utilizados, e o uso de tela nas janelas, impedindo dessa forma que os mosquitos invadam as residências. Tratar as pessoas doentes seria uma forma bastante eficaz de prevenir essa doença, já que muitas vezes ela ocorre de uma forma assintomática, mas até mesmo os pacientes assintomáticos devem ser tratados para que não se tornem reservatórios infecciosos dessas leishmanias e logo propagar o calazar.
Esclarecer a população, que é um outro método bastante eficaz, já que se a pessoa conhece os métodos preventivos, conhece e já viu esse mosquito, conhece os sintomas da doença, fica muito mais fácil denunciar a órgãos competentes um foco endêmico. Aperfeiçoar métodos de diagnósticos, que significa treinar o pessoal técnico para que eles possam saber observar esses pontos e logo ser enviados para tentar conter focos epidêmicos. E, além disso, equipar melhor os laboratórios e torná-los mais próximos da população. Cuidar da saúde do seu cachorro, já que ele é um dos principais reservatórios infecciosos do calazar. E isso seria observar sintomas também no animal, observar se eles não estão com as unhas crescidas, se ocorre um emagrecimento pronunciado desse animal, se não há sangramentos na região nasal ou oral. Então, observar o quadro sintomatológico para dessa forma já procurar fazer um tratamento ou levar aos agentes de saúde, a órgãos responsáveis pelos animais, para que, se não puder ser resolvido de outra forma, o animal seja então sacrificado e dessa forma tentar conter focos epidêmicos locais. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o calazar. Agradeço e até a próxima aula.